agora nós teremos o doutor Erasmo Casella. Doutor Erasmo já está por aí? Estou aqui. Que bênção, viu, doutor Erasmo? Trazer o senhor aqui junto conosco nesse webinar. Uma alegria, viu? Que Deus te use poderosamente. Vou dar aqui algumas informações do senhor aqui. O senhor tem aqui um contexto aqui histórico aqui de atuações nesta área que é fantástico. Ele é professor livre-docente em neurologia pela Universidade de São Paulo, 2013. Atualmente é médico do Instituto da Criança, do HCFMU São Paulo, coordenador do ambulatório de distúrbios do aprendizado do Instituto da Criança, do HCFMU São Paulo, professor colaborador médico do Departamento de Pediatria da FMUSP, tem experiência em distúrbios do aprendizado, déficit de atenção, transtornos do aspecto autista, erros inatos do metabolismo e energias em neurologia infantil, emergências em neurologias infantil. Doutor Erasmo, uma alegria tê-lo aqui conosco. É muito bom ter uma pessoa do seu nível para estar falando conosco. Que Deus te abençoe muito, viu? Obrigado. Que Deus te use. O tempo agora é do Senhor, tá bom? Um abraço. Estamos juntos aí. Tá, é um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço muito o convite, e agradeço então essa oportunidade e as pessoas que estão podendo assistir. Então, eu vou passar para a parte dos slides aqui para mim. Está dando certo? Vocês estão visualizando? Alô? Ed? Slides ok. Tá ok? Então, a minha atividade hoje é para falar sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e o transtorno do espectro autista, com foco em manejo clínico. Então, assim, a gente, quando vê uma criança, ela pode ser, às vezes, gerar dúvida se ela tem só o TDAH, se ela tem só o TEA ou os dois, como não é incomum. E, às vezes, a presença do outro atrapalha um pouco o diagnóstico de um deles. Então, é comum a comorbidade, tá? A comorbidade, para quem não está acostumado, a plateia é um pouco heterogênea, é quando você tem dois transtornos, por exemplo. Você pode ter só TEA, só TDAH, mas pode ter os dois. Você pode ter TEA e ansiedade, TEA e depressão, e assim por diante. Os pacientes com TEA, com o transtorno do espectro autista, varia a presença de TDAH. É uma situação bem heterogênea, o transtorno do espectro autista. A gente fala que quem viu um caso, viu um, não viu outro, porque eles são bem heterogêneos, apesar de ter algumas características em comum. TDAH ocorre em 37% a 85% dos casos com TEA, então, e às vezes atrapalha no diagnóstico e até na terapêutica. Se você pegar pacientes com TDAH, tem um pouco menos de TEA. O TDAH é mais comum que o TEA, a presença na população, hoje em dia a gente sabe que é 1 para 44, o TDAH é quase 6% da população tem TDAH. E a presença de sintomas de TEA no indivíduo com TDAH varia de 15% a 25%. E diagnóstico de transtorno do espectro autista no TDAH é mais ou menos 12%, segundo esse estudo aqui do Jensen, que é o Peter Jensen e o Steinhausen, em 2015. Então, a comorbidade é frequente. Aqui tem uma coisa importante, que às vezes a gente erra no diagnóstico, ou tem as duas e você só pensa no TDAH, e não percebe o TEA, que pode ser mais leve. E isso atrasa o diagnóstico do TEA, em média, 3 anos. E por que isso é tão importante você reconhecer precocemente? Porque o TEA, a intervenção precoce dada para a plasticidade cerebral é muito mais importante até do que a intervenção precoce no TDAH. E quando você faz só o diagnóstico de TDAH e não de TEA, tem 30 vezes mais chance de você só pensar em TEA após os 6 anos. Porque existem os
transtorno do espectro autista, mas assim, não tão típicos. Então, aquela criança que, em vez de atrasar a fala, ela fala logo, e aí ela é muito agitada, e ela tem algumas particularidades, às vezes só não consegue olhar para onde aponta, e o resto das coisas, alguns sintomas vocês vão estar vendo que confundem bastante uma coisa e a outra. Então, o TEA e o TDAH junto, eles têm sinais e sintomas que se sobrepõem, que são parecidos, e que acontece até nas duas situações. E os pais, e até mesmo os profissionais, médicos, tendem a acreditar que os sintomas do TEA podem estar associados ao TDAH e atraso o diagnóstico do TEA. Existe um pouco de negação aí também, não só de confusão, porque o TEA é um pouco mais complicado que o TDAH, mas é importante a gente diagnosticar o que tem e tratar da melhor maneira possível. Todos nós temos parentes com TEA e sabemos do sofrimento e das dificuldades que isso causa, em paralelo às alegrias que essas pessoas trazem para a gente, o aprendizado de vida e de comportamento. Qual o tipo de TDAH que tem mais no TEA? Aqui tem 3 autores, eu não vou ficar falando muito deles, mas os 3 mostram que o predominante da forma do TDAH é a forma desatenta. Só lembrando que o transtorno do déficit de atenção ele pode ser só agitado, só hiperativo e impulsivo, ou os dois. A forma que predomina nos indivíduos com TEA é a forma desatenta. Tá? E aí, tem efeitos aditivos quando junta os 2 diagnósticos? De acordo com os artigos de atualização da comorbidade, sim. Você tem mais prejuízos no funcionamento diário e não deixa de ser esperado do que cada um isolado. Você vai ter 2 transtornos. E a presença de... Quando você tem TEA com TDAH, os sintomas do TEA são mais graves do que do TEA isoladamente. E quando eles estão juntos, eles têm um funcionamento cognitivo, que é a parte de raciocínio, de comportamento, pior. A parte social, que é clássica de como está comprometido no TEA, mais grave, e mais atrasos no funcionamento adaptativo, que é se relacionar com os outros, com o dia a dia, tá? De acordo com os informes de vários pais. Esse artigo aqui do Pediatrics de 2018, ele avalia a ansiedade e transtornos do humor em crianças com TEA e TDAH. E eles fizeram, avaliando via internet, e pesquisando, através disso, crianças com diagnóstico de TEA de 6 a 17 anos, e avaliaram 3.319 crianças, tá? E dessas 3.319 com TEA, 45%, ou seja, 1.503, tinham TDAH. E o que eles viram? Então, 3.319 crianças, 45% tinham os 2, e o fato de ter TEA junto com o TDAH, que é esse grupo menor, aumentou o risco dessas pessoas terem transtorno de humor e de ansiedade. Então, vocês veem que a junção dos 2 transtornos traz um prejuízo para essa criança e para os familiares, porque a ansiedade gera repetições, necessidade de afirmação, os transtornos de humor, às vezes até agressividade, isso atrapalha ainda mais as pessoas com TEA. Em função executiva, que é condições que a gente exerce de acordo com a capacidade de cada um, mostraram que no TDAH você tem muita dificuldade de inibir um comportamento. Então, por exemplo, tem um passarinho passando na janela, eu olho para o passarinho e distraio na sala de aula. Ou então alguém me provoca e eu tenho uma reação, às vezes agressiva, porque eu não consigo inibir, eu não paro para pensar. E a atenção sustentada, que é você manter o foco, aqui eu estou falando para vocês, e manter o foco por um tempo maior. Às vezes são pessoas que estão assistindo e não têm esse como rotina, o vocabulário que às vezes a gente usa quando tem um médico falando sobre transtornos. E a parte de planejamento e flexibilidade são menos afetados. Diferente no indivíduo com TEA. A flexibilidade deles é difícil. Eu gosto de contar um exemplo de uma pessoa próxima que foi num show do Alok recentemente, e ela e a tia foram no banheiro, e quando voltaram tinha uma criança, 2 meninas sentadas na cadeira delas, mas a cadeira não era marcada, ou seja, a cadeira não era delas,
e essa menina, apesar de já ter uns 26 anos, foi para cima de uma delas e deu um murro no rosto. Aí deu uma confusão, veio segurança, etc. É uma inflexibilidade de entender que aquele lugar não era dela. E planejar também uma mudança de local, porque tinha um monte de lugar disponível. A atenção dividida é mais prejudicada também no indivíduo com TEA. A atenção dividida é eu estou aqui falando com vocês e, de repente, meu cachorro começa a latir, eu olho para ele e tal, e dou um sinal, ele para de latir. Essa capacidade que às vezes é mais difícil no TEA, a hora que ele vai dividir a atenção, ele se perde. E a atenção sustentada no TDAH é manter o foco por mais tempo. Aqui é um estudo de 2016, de Craig e colaboradores, e que eles pegaram pessoas com Autism Spectrum Disorder, então TEA e TDAH. Então, você vê que aqui, pegando aqueles que tinham as duas coisas, eles têm as duas disfunções executivas, o que atrapalha mais ainda. Então, pelo problema do TDAH, ele tinha mais dificuldade em inibir respostas. Pelo problema do TEA, mais dificuldade em flexibilidade e planejamento. Essa paciente que eu falei com 26 anos, ela tem as duas coisas, então ela junta tudo com um prejuízo do dia a dia. Os indivíduos com TEA isolado têm mais só esses dois, com TDAH isolado, mais isso. Também eu falei atenção sustentada. Mas quando tem as duas coisas, pode ter prejuízo nas duas áreas. Esse é um estudo em que eu fiz parte, que saiu publicado esse ano, em que a gente avaliou alunos da Escola Pública de São Caetano, todos, do 1º ao 9º ano, que foi um número de 7.405 crianças, alguns não participaram das análises, por não terem preenchido questionários, e a gente publicou nesse jornal internacional, Journal of Child Psychology and Psychiatry, e o que a gente viu foi que, das 7.405 crianças, as associações do TDAH e autismo foram mais fracas do que os dois sintomas, ou seja, a gente, na investigação, aqui são SNAP, são sintomas do TDAH, que a gente fez nos questionários, e em verde, sintomas por esse questionário CAST, que a gente, num outro estudo, a gente fez a validação do questionário, que é do Baron Cohen, para diagnóstico de autismo em pessoas de 4 a 11 anos de idade, apesar que a gente estendeu um pouco, e a gente viu aqui, então vocês veem, os riscos mais grossos, quer dizer que tem mais força de um sintoma com o outro. Então, por exemplo, o SNAP-1, que é esse aqui, ele falha de prestar atenção a detalhes, o 2 ele não mantém atenção. Então, a relação entre os sintomas do TDAH foi forte entre eles, mas não entre eles e os sintomas do TEA. E os do TEA também foram fortes entre eles. E o que quer dizer? Que são dois transtornos separados, que podem coincidir de ter a comorbidade, mas não são tão, assim, o sintoma de um não é tão dependente do sintoma do outro. Esse é um outro artigo que a gente fez em cima disso, e a gente, com isso, conseguiu uma amostra um pouquinho maior, que foi 8.571 crianças, nessa região de São Caetano, escola pública, todas as escolas públicas de São Caetano, e a gente validou o teste do Baron Cohen, eu escrevi para ele, ele autorizou, e a gente fez uma tradução do questionário, dois profissionais nós traduzimos, 2 outros voltaram para o inglês, a gente, juntando os 4 principais autores, a gente transformou isso num questionário em português. O TEA e o TDAH, por que eles podem estar juntos? Porque eles têm, muitas vezes, bases genéticas comuns. Estudando gêmeos e familiares, irmãos, por exemplo, tem uma overlap, uma sobreposição de fatores genéticos nos dois distúrbios em 50% a 72% dos casos, segundo esses autores. Aqui é um outro estudo que eles pegaram 7.369 pacientes com TDAH, 12.565 irmãos, e pessoas controles, mostrando o estudo com sempre não fazendo coisa individual,
23 mil controles, 42 irmãos, e eles viram que a presença do TEA aumentava o risco de ter transtorno do espectro autista em 3,9 vezes. Ou seja, obviamente que tem relação genética isso. Os genes que estão associados com TDAH e TEA foram encontrados mais associados a alterações de via funcionais para adesão, que é uma célula se juntar a outra, migração de neurônio, um neurônio indo para outro lugar, que quando não vai dá prejuízo, e aí, de acordo com o neurônio afetado, vai dar esse ou aquele prejuízo. Um estudo mais recente mostrou que é muito improvável que essa comorbidade seja explicada só por fatores de riscos compartilhados, que tenha fator de risco para os dois. Por exemplo, para o TEA, como fator de risco foi infecção durante a gestação e não nascer bem, tipo faltar oxigênio, ter uma infecção mais grave logo que nasce. Enquanto que para o TDAH, o que pegou mais foi a idade dos pais, doenças maternas, uso de cigarro e o estresse, como causas de TDAH, riscos diferentes. Os fatores de riscos genéticos e ambientais podem alterar programas epigenéticos. Epigenético é quando você tem influência de uma outra situação sobre a genética, do meio ambiente, etc. E aí alteram situações mais ou menos complicadas, que a metilação do DNA, alterações das histonas e da expressão do microRNA, dizendo, não é só genético, sempre o ambiente também está atuando sobre esses casos. As alterações que vão acontecer, por exemplo, você tem alteração genética e ela vai ter uma expressão, ela vai manifestar um quadro ou não, então é isso aí que a gente chama de epigenética. Eles podem influenciar os processos de desenvolvimento do cérebro e alterando gênese de neurônios, sinapses principalmente, maturação e a especialização funcional do cérebro. E essas mudanças vão dar um risco maior para TDAH e TEA, ou seja, gene e ambiente. Aqui, ó, o TEA, exames de imagem estrutural. A gente pode ter imagem estrutural e funcional. Por exemplo, uma ressonância magnética feita, como assim, deita na maca e faz o exame, você chama de imagem estrutural. Então, você vê quase que a anatomia do cérebro de uma pessoa. E o que se vê no TEA? Aumento de volume de um cérebro, o cérebro é maior do que da pessoa da mesma idade, e um supercrescimento da amígdala. Aqui não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro, ela chama amígdala porque tem a forma de uma amêndoa, que tem a ver muito com a reatividade das pessoas, até também a falta de flexibilidade. E então está maior a amígdala e o cérebro como um todo. Então está associado a descontrole de emoções, algumas dificuldades com motivações para coisas mais chatas e uma hipermotivação para outras. E é um aumento ainda aqui é o lobo temporal, né? Aqui é o cérebro. Em vermelho o giro temporal superior, em azul o giro temporal médio, que assim, não dá para fazer esse exame, isso precisa ficar claro, para eu ver se o cara tem TEA ou não. Mas juntando vários cérebros de vários pacientes, vários exames de vários pacientes, você vê que pode ter um aumento nessas regiões aí. Então, amígdala, giro temporal superior e médio. E no TDAH, o volume cerebral como um todo também não tem exame para fazer, mas você consegue, avaliando 200, 300 pessoas com determinado diagnóstico, um ou outro, você vê alterações. A amígdala no TDAH normal, e os valores reduzidos do angular da substância branca, na cápsula interna, os grandes tratos ascendentes e descendentes do cérebro, e também redução do cerebelo no TDAH, enquanto tem coisas mais aumentadas no TEA. E características compartilhadas que tem quando o indivíduo tem TEA e TDAH, volumes menores, a gente chama anisotropia fracionada do caloso. Anisotropia fracionada, esse tipo de exame que você vê a espessura das fibras mielinizadas. Aqui é o corpo caloso, que é uma região que une um cérebro com um lado do hemisfério cerebral com o outro, e ela estão menores nos dois, esse corpo caloso e também o fascículo longitudinal superior, que comunica, aqui em azul, comunica a parte anterior do cérebro com a parte posterior do cérebro. Eles estariam reduzidos tanto no indivíduo que tem TEA e TDAH, assim como o corpo caloso também diminuído. E aí tem a imagem funcional. Eu falei da estrutural. A funcional é quando eu peço para o indivíduo fazer uma ressonância e, por exemplo, ele tem que fazer contas
enquanto ele está lá no exame, ou pensar numa determinada situação, inibir um determinado pensamento. E o que se viu na funcional no TEA? No TEA, no TEA mostraram superativação do córtex frontal inferior esquerdo e direito. Aqui é o córtex frontal. Lembra, aquele aqui era o temporal, aqui é o frontal, para quem não está acostumado. Existe no autismo uma hiperativação do córtex frontal inferior esquerdo e direito também, dos dois lados. E no TDAH, uma subativação do órbito frontal, que é mais no meio do cérebro, uma diminuição, porque o órbito frontal está relacionado à capacidade de inibir alguns comportamentos, e gânglios da base. Aí, um outro exame que você pode fazer funcional é ver a parte de espectroscopia e inibição da resposta durante um go, no go. Go, no go é, por exemplo, eu faço um teste que se eu bater uma vez, 2 vezes com a minha mão na mesa, ele tem que bater uma. Se eu bato uma, ele não bate. Esse é um exemplo. Então, ele tem que inibir o comportamento mais provável. E você tinha, nos pacientes com TEA ou TDAH, ativação do pré-frontal direito. Aqui é o córtex pré-frontal. Lembra, aqui é a parte só do órbito frontal, a parte mais baixa. Aqui o frontal inferior esquerdo, mas o pré-frontal como um todo. Uma ativação reduzida em crianças com TEA ou TDAH, mostrando uma disfunção inibitória compartilhada. Os que têm as duas coisas têm a mesma alteração. E um terceiro item foi déficit na atenção sustentada, foram associados a déficit na ativação fronto-estriatal, aqui é gânglios da base, e parietal, tanto no TDAH quanto no TEA. Só que no TDAH, o córtex pré-frontal, que é tudo isso, ele pode ser dividido em dorso lateral, óbito frontal aqui embaixo, igual eu tinha falado aqui, e o ventro medial. O TDAH tem uma disfunção no pré-frontal, dorso lateral mais grave, e com as suas vias, né? Não são uma coisa individual, e o TEA, ativação cerebelar mais intensa. Então, eu mostrei agora alterações de grupos e não individual em pessoas com imagem funcional. Estou só vendo meu tempo aqui. Tenho mais pouco menos de 10 minutos. TEA e TDAH. Considere que é provável que você tenha muitas dúvidas. A gente tem que aceitar e tocar o barco e, às vezes, estimulando sem um diagnóstico fechado. Você vai ser guiado pela hiperatividade da criança minimamente verbal e pelas dificuldades de atenção naqueles pacientes de alto funcionamento, que, às vezes, principalmente, então, os TEAs que têm alto funcionamento, ou que a gente antes chamava de Asperger, torna um pouco mais difícil o diagnóstico. A gente não tem que ter a pressão. A gente sempre tem que intervir primeiro no TEA. ASD é Autismo Spectrum Disorder, então espere para ver o resultado e eventualmente você vai tratar o TDAH com um estimulante. Vamos ser sistemático e vigilante, e sempre se tem um, pensa no outro, se tem o outro, pensa em um, mas não tem um desespero para fazer o tratamento, principalmente do TDAH. Os dois têm problemas de integração sensorial. A dificuldade de coordenação é muito evidente nas pessoas com TEA e no TDAH. Até palestrei uma vez junto com um campeão mundial de jiu-jitsu, e ele falou que a coordenação dele só veio no jiu-jitsu, porque ele sempre era o último a ser escolhido na escola, quando tinha qualquer esporte, é que o jiu-jitsu era a área de hiperfoco. Ele treinou demais e ficou muito bom para essa atividade esportiva. Os dois respondem positivamente às estruturas e rotinas, então, uma escola que tem um pouco de rotina a mais, de estrutura melhor, déficit em funções executivas no relacionamento social. Às vezes eles até fazem amigo facilmente, mas não conseguem manter. No TEA tem prejuízo naquela conversa de vai e volta. Os dois são mais comuns em meninos, e os dois têm problemas associados com dificuldades cognitivas e alterações de aprendizagem. Ainda, então, os dois têm problema de atenção, que é diferente, a gente vai estar falando mais para frente. No TDAH ele distrai porque ele não inibe o fator distrator, e no TEA ele fica no hiperfoco e não ouve as outras coisas. Às vezes, quando é pequeno, a mãe fala, ele parece surdo. Quando tem hiperatividade, eles têm muita energia, então distúrbio de aprendizagem, eu falei, já tinha falado,
No TEA, então, frequentemente a família parece que ele não está ouvindo, no TDAH também, mas em menos intensidade. Os dois têm uma certa dificuldade em seguir orientações, mas uma das coisas precoces que uma criança de 1 ano e meio, por exemplo, com TDAH até obedece comandos, mas a com TEA tem dificuldade, você fala e ela geralmente não obedece comandos. Os dois têm dão respostas inapropriadas muitas vezes, pode falar sem parar, os TEAs que falam, e o TDAH, e tem mais birras, né? Os dois. É característico a birra na criança pequena com TEA. Então, a atenção no TDAH tem a ver com hiperatividade, impulsividade. No TEA, ele está lá no ritual obsessivo dele, então ele pegou um brinquedo novo e fica grudado no brinquedo. Eles precisam de rotinas. Então, por exemplo, você dá um brinquedo novo para uma criança com TEA, ele não compartilha o olhar, ele fica no brinquedo, ele não olha para ninguém que deu, ele parece não se distrair mais e ele fica um tempão naquele brinquedo. E o TDAH ele é facilmente distraído, como eu falei, ele não consegue inibir o fator o distrator. Então, tem um hiperfoco característico do TEA. Quando o indivíduo tem as duas coisas, ele pode ter essas duas características, mas a gente procura esses sintomas. O TEA tem mais dificuldade para mostrar as emoções, às vezes quando mostra é de maneira exagerada. E o TDAH expressa muito bem as emoções. E amigos? Os dois querem ter amigos. Os dois têm dificuldade para esportes. E os dois têm dificuldade para os ritos de entrada no meio, coisas que podem ser treinadas e melhoradas. Enquanto o comportamento é incomum e idiosincrático no TEA, ele é agitado e caótico no TDAH. O TEA gosta de regra, então veja bem, uma escola que tenha mais regras, às vezes é melhor. O TDAH não gostam de regras e desrespeitam as regras. Enquanto no TDAH eles fazem uma oposição para ganhar atenção, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, lembra o TOD, né, o transtorno positivo desafiador, o TEA ele faz oposição para evitar ansiedade, ele não quer mudar a atividade que ele estava. O TEA geralmente ele brinca mais quieto, sozinho, ele não compartilha tanto o brinquedo com os outros, e o TDAH ele brinca de um jeito mais agitado, com mais impulsividade, e isso causa ele perder amigos. E no TEA ele perde amigos por falta de inteligência social, de como manter esses amigos. Então, por exemplo, não presta atenção no TDAH, ele não compartilha, ele fica no hiperfoco no TEA, ele não entende o meio, não identifica aspectos salientes. Enquanto o TDAH é impulsivo, aqui ele tem um déficit de comunicação, não usa regulação social e não associa testes à motivação. O TEA tem momentos de inquietação, aquele comportamento estereotipado, que às vezes ele fica fazendo o flapping, ou andando para lá para cá, rodando em volta de si mesmo. O TDAH ele mais corre para lá e para cá, sem ser um quadro tão estereotipado. A maioria dos pacientes com TEA não necessita de tratamento farmacológico, mas em caso de comorbidade com TDAH, ela pode estar indicada. Os déficits de atenção prejudiciais não são melhorados por tratamentos padrão do TEA, quando tem as duas coisas. Os sintomas do TDAH geralmente podem ser efetivamente melhorados com os tratamentos de TDAH, incluindo o tratamento farmacológico, e esses indivíduos não devem ser tratados de forma idêntica àqueles que só têm o TDAH. O estimulante tem sido utilizado com o objetivo de melhorar a capacidade de atenção e controle da hiperatividade, então quando você tem as duas situações, a gente lembra que não tem um remédio para as áreas centrais do TEA, geralmente você não precisa dar remédio no TEA, a não ser que ele tenha agressividade, ou ansiedade demais, ou déficit atencional. Os efeitos positivos podem ter no tratamento do TDAH, mas são menos intensos do que quando tem só o TDAH puro. Tamanho de efeito, quando o indivíduo tem só TDAH, varia o número de 0,8 a 1,3. Tamanho de efeito é quanto que ele é melhor quando você compara com placebo. Mais que 0,5 já é um belíssimo tamanho de efeito. Quando é TEA e TDAH, ele é menor, é 0,6, 0,7. Mas mesmo assim é um bom tamanho de efeito. Então, muitos pacientes com TEA e TDAH têm mais efeitos colaterais
e diria que 18% deixam de manter o tratamento, enquanto isso acontece em quem tem só TDAH, 3%, 4%, mas tem um número grande que tem benefício com o tratamento do TDAH. Geralmente você usa estimulante. A segunda linha são os inibidores da recaptura da noradrenalina. A tamoxetina não tem no Brasil, mas é possível de importar. Os agonistas alfa-2 adrenérgicos, clonidina e guanfacina, também pode ser usado. E às vezes, quando tem uma agitação muito grande, associado ao déficit de atenção, você usa a risperidona ou o aripiprazol, que são mais utilizados quando você tem irritabilidade e agressividade. Como conclusão, ainda dentro do meu tempo, o diagnóstico de TEA em comorbidade com TDAH não é simples e a avaliação por baterias de TEA escala não é o suficiente. Então, tem que ter uma avaliação clínica. Às vezes, por esses screenings que a gente usa, como o MChat, o próprio CAST que eu apresentei para vocês e outros, às vezes pode dar ou pode não dar, mas é importante o olho clínico de quem está acostumado. Quando tiver os dois, tratar primeiro o transtorno do espectro autista. Os dois têm disfunções executivas, geralmente em diferentes domínios. Eu falei atenção sustentada e capacidade de inibir determinados comportamentos no TDAH, e o outro, planejamento e flexibilidade. O uso de estimulantes como a tamoxetina, agonistas alfa-adrenérgicos, pode ser benéfico no tratamento do déficit de atenção e hiperatividade em pacientes com TEA e TDAH, embora eles sejam um pouco menos efetivos e com mais efeitos colaterais em relação àqueles que só têm TDAH. Então, eu agradeço a atenção, acredito que eu falei dentro do meu tempo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa ter contribuído um pouco. Doutor Casella, quero lhe dizer que era um sonho para a gente ter o senhor aqui no nosso webinar, tá bom? Nós estamos com a sua palestra, alcançou ali, passou de 800 pessoas assistindo ao vivo agora, simultaneamente no Brasil, fora os países de língua hispana. E agradeço muito pelo seu trabalho, desenvolvimento de suas pesquisas, aquilo que o senhor tem se dedicado para fazer no auxílio e na contribuição das famílias, levando esse conteúdo maravilhoso. Espero que o senhor volte a estar conosco, né? Nunca ouvi o senhor falando ainda ao vivo e a cores, porque nos eventos que eu vou, o senhor também está nas telinhas lá, né? Nos presenciais. No Rio Te Ama também não deu para o senhor estar, né? O senhor estava falando lá também com a Grazi, doutor Gadia, todo mundo, né? Na palestra que o senhor fez também, muito incrível, com o doutor Hélio, né? Então, vamos, de repente, a gente traz o senhor numa próxima, fazer uma dobradinha aí com os neuropediatras também, trazendo mais conteúdo para a gente. Que Deus abençoe sua vida, obrigada. Agradeço a sua esposa por nos permitir. Para aqueles que não sabem, né, o doutor Erasmo estava aí em termos de casamento e coisas pessoais nele, e ele tirou esse tempinho para estar conosco. Então, muito obrigada, doutor Erasmo, de coração, tá bom? Obrigada casamento mesmo. Da filha, hein? Não é meu casamento. Casamento da filha, mas ele estava cheio de compromisso aí, tirou esse tempinho para estar conosco. Então, muito obrigada, de verdade, tá, doutor Erasmo? Vamos ter a oportunidade de nos abraçarmos aí para frente nos eventos. Nós falamos, Kenny, muito obrigado a oportunidade, um grande abraço para todos vocês, todo mundo esteja bem, de saúde mental, espiritual aí, Deus esteja conosco. Amém, muito obrigada. Tchau, tchau, doutor Erasmo, obrigada. Obrigado.